Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora, no capítulo 2, vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 16. É um texto só, por isso a gente vai ler tudo, mas não vamos fazer o estudo dessa passagem completa, devido ao tamanho, não é? Mas vamos fazer a leitura desse texto. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 16. Nós focaremos a princípio nos 3 primeiros versículos, para depois darmos prosseguimento nos demais. Todos encontraram? Bem, a palavra do nosso Deus diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Oremos. Senhor, nosso Pai, nós clamamos a Ti agora, Deus, a iluminação da nossa mente para compreendermos as ricas verdades espirituais da Tua palavra. E se de fato, Deus, o Espírito Santo habita em nossos corações, como nós cremos, nós pedimos a Deus que o Senhor nos revele, nos dê o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor faça isso com todos aqui presentes, para que possam compreender a riqueza da Tua glória. Não nos permita viver uma vida de incredulidade, mas nos faz confiar em Ti, no Teu amor. Nos faz, ó Deus, sermos alimentados pela verdade da Tua palavra. Usa, meu Deus, como um pequeno instrumento para ensinar a Tua igreja. E ajuda-nos a fazer isso. Porque, ó Deus, sem Ti, sem a iluminação do Teu Espírito, sem, ó Deus, a Tua ação soberana, sobrenatural, onipotente em nossos corações, jamais seremos capazes de compreender. Mas se o Senhor estiver conosco, certamente seremos abençoados, porque o Senhor de fato é aquele que nos dá a sabedoria. E nós Te pedimos, clamamos a Tua sabedoria, para que possamos viver e pregar a cada criatura nesse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos revestidos, iluminados e darmos fruto para a Tua glória. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do estudo é a sabedoria espiritual. Essa passagem é um tanto longa, né, de 1 Coríntios, capítulo 2,
do versículo 6 ao 16, são 11 versículos, e nós gostamos de trabalhar detalhadamente, né, os irmãos que nos visitam, nós fazemos o estudo expositivo sequencial, isso quer dizer que a gente começou o livro do capítulo 1, do versículo 1, e fomos progredindo versículo por versículo, passagem por passagem, até chegar agora nesse texto. Não é? Esse texto é longo porque a gente leu todo, porque é um parágrafo só, é um corpo só. Não é? Mas é necessário, por causa da nossa limitação do tempo, que a gente divida essa passagem em alguns estudos. Tá? Eu gostaria que não fosse mais que 2, mas vamos ver o que o tempo nos reserva. Tá? Talvez você, se deparando com a leitura desse texto, possa pensar, será que o apóstolo Paulo não está sendo repetitivo? Né? Porque a gente continua no tema sobre a sabedoria de Deus, em confronto com a sabedoria do homem, não é com a sabedoria do homem que eu falo, o homem natural, a sabedoria humana. Só que em cada passo que Paulo vai dando, ele vai trazendo novos elementos que nos fazem entender, né, como nós fomos iluminados por Deus, pelo Espírito Santo, e como aquela igreja, né, o povo de Corinto, que eram crentes, que Paulo reconhece que eles eram cristãos verdadeiros, como eles tinham sido iluminados pelo Espírito Santo. Como eles tinham recebido a sabedoria de Deus que os alimentava verdadeiramente. Então, nós podemos, numa leitura descuidada, achar um tanto repetitivo o que Paulo fala. Mas, na verdade, ele está fechando todas as brechas para que ninguém possa argumentar de forma contrária. E você deve estar lembrado que os coríntios, a igreja que Paulo fundou na cidade de Corinto, era uma cidade grega, portanto, ali havia uma cultura onde as pessoas admiravam os filósofos gregos, onde as pessoas iam às praças para ouvir a sabedoria dos homens. Se hoje o nosso hobby de final de semana é assistirmos um jogo de futebol, não é? Na verdade o hobby do brasileiro tem mudado bastante nos últimos tempos, podemos dizer que naqueles dias, sem tantas coisas a se fazer, um dos hobbies, ou uma dos elementos da agenda do povo grego era ir às praças ouvir a sabedoria dos homens. De diversas escolas filosóficas, diversos tipos de pensamento, aquelas pessoas estudavam bastante, normalmente sobre questões éticas, ou sobre o cosmos, sobre como o mundo funcionava, e começava a discursar, trazendo as suas opiniões sobre como eram as coisas. E aí, qual o grande problema disso? Uma igreja foi fundada naquela cidade, as pessoas receberam a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem esse elemento, né? Alguém pregando, como estou fazendo agora, alguém ensinando, alguém trazendo um conhecimento, uma espécie de conhecimento, e aquelas pessoas tenderam a confundir as coisas. Parece que alguns dos irmãos que tinham recebido a palavra de Deus, tinham se convertido verdadeiramente, começaram a misturar as coisas. Querer entender o pastor, o pregador, como uma espécie de filósofo. Alguém que tinha a sua própria corrente, que estava ensinando uma sabedoria. E esse comportamento de confundir, de trazer, de importar as coisas do mundo para a igreja, estava levando aquelas pessoas a uma secularização muito grande dentro da igreja. Consequência disso, divisão. Paulo exortou, no capítulo 1, que alguns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, que era Pedro, outros de Cristo. Dando a entender que algumas pessoas estavam tratando os líderes da igreja como uma espécie de filósofos, cada um com sua corrente, onde eu adoto o meu filósofo favorito, escolho o meu estilo que eu mais gosto e começo a segui-lo. E não é assim. E não é assim para ser procedido hoje no corpo de Cristo também. E a gente, infelizmente, vê isso. Não é? Quando eu estou falando isso, você pode até pensar,
Será que não é isso que a gente faz quando a gente pontua muito bem a nossa teologia? Olha, nós somos reformados, calvinistas. Será que eu não estou fazendo um pouco disso, né? Não é isso, irmãos. O que parece que acontecia naquela... Não era tanto sobre o conteúdo da mensagem. Porque no progredir da carta, nós vamos ver que Paulo cita o seu exemplo de Apolo, e ele citou daqueles irmãos que ficaram com ele, que provavelmente era, nesse texto que nós lemos, provavelmente Timóteo e Silas pastorearam aquela igreja, e Paulo ele não diferencia a mensagem, o conteúdo da mensagem. Ainda que as pessoas tenham o seu próprio estilo de pregação, a mensagem era a mesma, e Paulo vai deixar isso claro mais adiante. Então o que acontece é que aqueles homens estavam vislumbrados não pelo conteúdo da mensagem, mas pelo estilo. Era uma característica dos gregos, e olhar o estilo, olha, fulano em praça pública ele fala desse jeito, ele usa determinados tipos de argumento, ele ganha dos outros nos debates. E as pessoas estavam vislumbradas com isso e querendo trazer isso para a igreja. Como se a sabedoria humana que produz aquele tipo de conteúdo em sua própria essência, fosse capaz de, por si só, alcançar a grandiosidade das virtudes do reino de Deus. E nós vimos como Paulo ele é enfático e diz, olha, os homens em sua própria sabedoria, a sabedoria humana em sua própria essência foi incapaz de reconhecer a sabedoria de Deus. Por isso, Paulo diz isso no capítulo 1, aprove a Deus, Deus quis salvar os que creem como? Pela loucura da pregação. Então, é um universo totalmente diferente. Quando Paulo está falando isso, ele está dizendo assim, filosofia não vale nada. É isso que Paulo está dizendo? Não. Ele está dizendo que a sabedoria humana que leva, por exemplo, ao desenvolvimento da astronomia, da medicina, da física, de tantas outras coisas, não tem valor? É isso que Paulo está dizendo? Não. Ele está dizendo que essas coisas são incapazes de levar alguém à salvação eterna. Isso aprove a Deus fazer por meio do Evangelho. A mensagem da cruz. Um Cristo, o Deus que se fez carne e morreu para salvar pecadores. Aí Paulo diz mais, inclusive, esses homens que vocês estão aí venerando tanto, gostando tanto desse estilo a ponto de importar para a igreja, como foi que eles se comportaram quando receberam o Evangelho? Quando ouviram o Evangelho? Sabe o que eles disseram? É loucura. Não é assim? Aí Paulo diz, o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para os que são salvos, é o poder de Deus. Então como é que vocês podem estar tão vislumbrados com esse estilo dessas pessoas que dizem que aquilo que você crê, aquilo que te tira das trevas para a luz, que é a palavra de Deus, a ação de Cristo em sua essência, é loucura? Por que os gregos achavam que isso é loucura? Como assim? Porque a mensagem da cruz ela vai na contramão da lógica humana. E é assim que Deus destrói a sabedoria do homem. Para qualquer um que se orgulhe dizendo, eu vou alcançar a salvação, a minha redenção própria pela sabedoria. Como é que Deus faz isso? O homem diria, se Deus é todo poderoso, ele chega com seu poder onipotente, destrói todos os seus inimigos com um sopro. Mas Deus, ele resgata-nos, ele nos alcança e nos dá a vitória, sabe como? Descendo da sua glória, se fazendo carne, o Filho unigênito, Jesus, o Filho de Deus, se faz carne. Vive uma vida perfeita, em semelhança de carne como a nossa, e morre como o pior dos criminosos, mesmo sendo perfeito e justo. Porque ele estava levando sobre si os nossos pecados. Aí o grego, que era orgulhosíssimo, diria, como pode um Deus, alguém tão poderoso viver assim? Fazer isso? Então, a lógica humana é incapaz de compreender isso, a menos que o Espírito Santo haja e aplique no coração dos homens essa verdade. E é sobre isso que Paulo está ainda falando. E ele vai fechar todo tipo de aresta. Então ele vai falar agora sobre a sabedoria de Deus e os maduros. Versículo 6. Paulo estava dizendo, falando, contra a sabedoria humana.
Uma vez que é continuação, a gente pode até ler os versículos de 1 a 5, que diz assim: Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele estava dizendo assim, não fiz como vocês são acostumados a ouvirem dos filósofos, usando as melhores. Eu fiz de forma simples. Eu preguei o evangelho de forma simples. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, essa é a mensagem que importa. Eu não dei arrudeios, eu não usei de sofismas, eu preguei a verdade é Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Por que ele esteve assim? Porque a mensagem que eles tinham, a importância do texto, a importância da realidade do que Cristo fez era tão grande que mesmo Paulo, o grande Paulo, como nós o temos, ele tremia pela responsabilidade que tinha. E jamais ele disse assim, a força, o poder da mensagem veio dele. Jamais. Porque ele esteve sempre em fraqueza, submisso à vontade de Deus. Diferente da atitude arrogante dos filósofos. Aí Paulo diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Eu não tentei persuadir vocês pela lábia, mas foi em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, foi pelo poder do Espírito que eu preguei. Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmão, deixa eu dizer um negócio para vocês. Muita gente aí afora está em igrejas com sua fé apoiada em sabedoria humana. Tem gente que apoia a fé na sabedoria humana. Tem gente que apoia a fé no carisma de um líder. No caráter dele, pelo menos naquilo que se pode ver. Sabe o que acontece com essas coisas? Chega o dia que esses homens falhos, fracos em sua sabedoria, em seu caráter, em seu carisma. E qualquer fé que se apoie em alguém pequeno e falho está fadada a fracassar, a terminar. Porque se um dia vocês depositarem a fé em mim, no dia que eu errar, essa fé vai embora. E Paulo ele já diz assim, eu já estive logo em fraqueza, que é para ninguém apoie em mim. E nós devemos ter muito cuidado, porque nosso coração é muito rápido a formar um ídolo. Ele é muito ligeiro para pegar uma coisa assim, idolatrar. Eita, é o melhor que tem. A gente faz isso muito rápido. Nós devemos ter o tempo todo cuidado quanto a isso. Seja pessoa, seja teologia. Então, há uma transição para que a fé que vocês têm não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, porque alguém poderia dizer, então Paulo está dizendo que a mensagem é muito rasteira. E a gente costuma ouvir, né, das pessoas, a mensagem do evangelho é simples. Sim, irmãos, a mensagem do evangelho ela é simples. Mas ao mesmo tempo ela é tão profunda e cheia de conhecimento que nenhuma mente humana é capaz de compreendê-la por completo. Ainda que tenhamos os melhores teólogos e reconheçamos, por exemplo, os melhores sistemas de teologia, você vai ver grandes homens divergindo em um ponto. Eu poderia citar vários aqui, daqueles que a gente acompanha e reconhece eles como grandes homens de Deus. Você pega um Nicodemos da vida, um Hernandes Dias Lopes, eles têm divergência teológica, fazem parte da mesma denominação, são homens que nós amamos ouvir pregar, que pregam com excelência, a gente vê Deus agindo por meio deles, mas eles têm divergência teológica. Então, nossa fé não pode estar apoiada neles. Isso a gente vai fazer se a gente pegar qualquer um dos grandes teólogos. Então, o evangelho, apesar de simples a mensagem, ela é muito profunda. E nenhuma mente humana pode alcançar por completo a profundidade do evangelho. Isso significa dizer que não devemos buscar? De modo algum. Nós devemos nos empenhar, buscar, mergulhar na palavra de Deus, mas sabendo que a essência ela é espiritual de uma forma tão incrível, tão gloriosa, que o mais humilde dos homens, que não tem um título, que talvez seja analfabeto, que não saiba ler uma sílaba, pode compreender e ser salvo. Olha que riqueza. E o grande filósofo, o maior dos doutores, que tem todos os PhDs possíveis, pode não entender uma linha sequer quando fala-se a cruz do Calvário. Essa é a glória do Evangelho. Mas Paulo ele diz assim, mas não entendam errado, irmãos coríntios. Porque certamente se Paulo terminasse ali, iam vir muitas objeções. Lembra que Paulo está fazendo uma carta a uma igreja, porque ele recebeu denúncias, ele recebeu
dúvidas daquela igreja, mas também recebeu denúncias do proceder deles. Não é? E ele diz assim agora, no entanto, porém, calma aí, não quer dizer que eu falei coisas rasas, não. Estive em fraqueza, temor e grande tremor diante de vocês, pregando a mensagem da cruz, mas, no entanto, nós, e aqui tem um nós embutido, né? Ele usa o transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Então tem um adversativo aí, porém, mas nós transmitimos sabedoria. Essa passagem de 6 a 16, ela é carregada de questões, como eu coloquei aí, muito interessantes e muito práticas, inclusive. Só que nós devemos analisar elas com muito cuidado, porque muita gente tem chegado na leitura dessa passagem, né, chegado a conclusões equivocadas, né, e a gente pode acabar fazendo justamente o contrário daquilo que o apóstolo Paulo está ensinando. Lembra? Qual é o pecado que Paulo está denunciando aqui? O pecado que Paulo está denunciando e corrigindo, claro que ele vai na raiz do problema, mas o pecado é, eu ouvi um relato pelos membros da casa de Cloé, você lembra que a gente estudou isso? Que há entre vocês cismas, é a palavra que Paulo usa no grego, divisões e contendas, há brigas entre vocês. Porque uns dizem que é de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas, outros de Cristo. Qual é a raiz do problema? Paulo identifica que a raiz do problema que estava causando essas divisões era o lidar deles com a sabedoria, com as pregações, com o que eles ouviam lá fora, com o que eles ouviam dentro, as perspectivas que eles tinham de como um pastor deveria pregar à igreja. Então Paulo ele está falando sobre divisões, não é para ter divisões. Resultado, a divisão, na verdade, é um resultado da interpretação errada que eles tinham acerca da sabedoria de Deus. Só que é interessante, porque muita gente, irrefletidamente, quando lê esse texto e lê algumas expressões que estão colocadas nesse texto, acabam fazendo justamente o contrário do que Paulo está ensinando. Nós lemos aqui sobre maduros, vamos ver o significado disso. Nós lemos sobre pessoas espirituais, homem espiritual, não foi? Está na continuação desse texto. E o que acontece é justamente pessoas interpretando o texto errado e criando classes de crentes com divisões espirituais e espirituais, maduros e imaturos. E começa a fazer justamente o que Paulo está denunciando. Paulo está entrando em contradição? Não. A palavra de Deus entra em contradição? Não, nós cremos que ela é inspirada por Deus. Então tem que haver uma explicação lógica de como isso aqui funciona. Mas sem Paulo está entrando em contradição. Então ele diz assim, no entanto, transmitimos sabedoria. Esse versículo a gente vai dividir em 4 partes, né? Eu botei até aí o A, B, C, D, para ficar bem, a referência bem clara, tá? A grande pergunta é, existem classificações de cristãos? Existem castas de cristão? Antigamente, eu era criança, né? Na época. Passou uma novela na Globo, que era Caminho das Índias, né? Mostrando um pouco como é o povo indiano, aquela coisa toda. E tem castas lá, né? Que essas castas dizem muito sobre a condição social das pessoas, né? A relação deles com os deuses, né? São politeístas, é um hinduísmo, né? Posso estar falando uma besteira, né? Eu não lembro, tem muito tempo que a novela passou, mas eu lembro que tinha algumas quando você está em uma casta, não há uma ascensão para outra. É muito difícil ou parece que impossível. Tá? Teria que pesquisar isso direitinho. Mas eu lembro que as pessoas são enquadradas, até hoje assim lá, né? São enquadradas em castas e acredito que não pode haver ascensão. Ou se pode haver uma coisa assim muito, muito, muito rara e difícil. Alguém sair de uma casta para outra. Será que existe isso no meio da igreja? Nós sabemos como isso é, por si só, danoso, espúrio, né? Imaginar castas. A gente cria castas o tempo todo sobre muitas coisas, né? Tiago vai exortar a igreja, né, sobre a acepção de pessoas, né?
sobre como eles estavam recebendo algumas pessoas que eles viam como mais proeminentes que outras e dando os melhores lugares, tratando melhor. Nós devemos ter cuidado quanto a isso. Mas será que a igreja como um todo, né, não necessariamente a nossa, mas a igreja, como nós vemos por aí, não tem criado castas na igreja? Crentes maduros e imaturos? Crentes espirituais e crentes carnais? Crentes que têm algumas habilidades espirituais que outros não tenham, portanto, esse é superior a esse? Ou então cargos eclesiásticos? Deixa eu perguntar para vocês, quem está acima de quem? Presbítero ou diácono? E aí? Normalmente essa é a ideia, mas não é isso, irmãos. Hierarquicamente a gente tem essa ideia, mas não é isso. Não tem essa divisão na Bíblia. São funções diferentes, mas não são castas no corpo de Cristo. São prerrogativas diferentes. Um lida com as obras de misericórdia, de amor, o outro lida com a pregação da palavra. Todas igualmente importantes no corpo de Cristo. Um precisa do outro. Então não tem essa. Mas a gente é ensinado instintivamente pelo lidar na igreja, ou os anos tantos que tivemos na igreja, que acaba que isso acontece. Infelizmente nós vemos em alguns tipos de organização eclesiástica, como é a episcopal, né, que é da igreja católica, que tem lá o padre, o bispo, e depois arcebispo, tá até virar o supremo, que é o papa, né? Então, será que isso é ensinado na palavra de Deus? Não é, claro que não é. A gente cria, a igreja, eu falando a gente, irmãos, no sentido geral, né? Cria castas para tudo. E não é assim no corpo de Cristo. Mas talvez uma das que sejam mais danosas, pelo menos na nossa realidade, são as castas de níveis espirituais que a gente tem visto sendo criadas na igreja. Isso é terrível. Isso gera um dano para a sociedade interna da igreja de forma muito perverso, maligno. A gente vai falar disso mais à frente. Então, Paulo ele começa dizendo assim: no entanto, transmitimos sabedoria. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Perguntar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Eu sou recém-convertido, me considero ainda. Tem 2 anos que eu me batizei. Então, assim, eu estou numa fase assim de dificuldades assim, de lidar com irmãos de outras denominações, de outros tipos de teologia, né? Uhum. Às vezes eu fico me pegando assim, será que eu estou fazendo isso exatamente, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade de conversar com gente da igreja pentecostais, né? Neopentecostais, né? E Isso. os avivados, né? Sim, sim. Sabe? E às vezes eles têm uma teologia que difere um pouco do que a gente aprende, né? E eu não sei se isso é um tipo de caça que a gente pode estar fazendo, entendeu? E Sim. me policiando com isso, sabe? Entendi perfeitamente. Esse é uma possibilidade que nós, reformados, temos, assim, muito grande, né? Todos os reformados, quando conhecem a teologia reformada, calvinista, inevitavelmente lida com essa dificuldade. É tanto que surgiu uma expressão, essa expressão surgiu chamada de calvinismo de jaula. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. O que é o calvinismo de jaula? Quando as pessoas descobrem a soberania de Deus, que Deus é soberano, a gente vai falar disso, né? Se Deus permitir, se der tempo. Quando a gente descobre a soberania de Deus, nós ficamos muito, muito empolgados. Quando nós descobrimos e cremos. Quando você descobre lá eleição, predestinação, descobre que Deus sempre esteve no controle de tudo. Ao passo que eu tenho responsabilidade, mas que Deus é o governador da história. Que ele é infinitamente sábio. A gente fica querendo dizer isso para todo mundo. Deus predestinou tudo. Está escrito. Mas ao mesmo tempo nós somos agentes ativos. Nós temos a liberdade no sentido de livre agência. Não é? E a gente quer dizer isso para todo mundo. E a gente acaba sendo o calvo chato. Na verdade, eles acham que a gente só acredita. Isso. Não, mas é porque, de fato, quando as pessoas descobrem isso, elas se tornam muito empolgadas. É muito comum isso acontecer. Eu mesmo. Mas eles não param nem para entender. É verdade. Você vê lá em Filipenses 2. Sim, sim. Não, eu sei, concordo. Tem as duas coisas. Eu concordo perfeitamente, concordo perfeitamente. Porque do mesmo jeito que você não tem como saber, entender como é que Deus é Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um só Deus. Não tem como compreender a soberania e a responsabilidade.
Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Mas eu falo assim, do nosso proceder. De como a gente às vezes se torna chato com as pessoas. Eu falo isso por mim mesmo, né? Gabriel deve ter tido experiências comigo aí no passado, há uns 10 anos atrás. Eu ali, ó, chato, só falava de predestinação. E é chamado de calvinismo de jaula, porque quando as pessoas descobrem o calvinismo, o certo é que elas ficam trancadas numa jaula por um tempo, até se acostumar com a doutrina, até ela estabilizar na mente, a gente perceber que isso é incrível, glorioso, mas que existem outras tantas verdades bíblicas importantes que nós devemos enfatizar. Eles também fazem uma caça com a gente. Faz, perfeito, perfeito. Praticamente nós somos Isso. uma pessoa ruim. Eles entendem que a gente não aprecia o amor de Deus, a bondade de Deus. Isso, é verdade. Pois, exatamente, tem gente que chega ao extremo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, e aí todo calvinista, né, todo reformado, ou pessoas que saem do continuismo, né, do meio pentecostal e viram sensacionista, a gente tem que ter esse cuidado para lidar com essas pessoas amorosamente. Claro, nós temos parâmetros bíblicos para alguns a gente diga, olha, infelizmente, você não é cristão, porque a essência do evangelho você deturpa, né? Normalmente, não são todos, mas normalmente é o meio neopentecostal que faz isso, né? Eles fogem tanto da verdade bíblica que vira-se o que Paulo chama de outro evangelho. E aí realmente a gente tem que rejeitar, né? Mas questões secundárias, né, sobre continuismo, se isso não for extrapolado, né? E aí eu digo, meu irmão, é difícil a gente lidar com as pessoas. Grande parte dos nossos problemas, quando a gente lida com pessoas assim, que há uma resistência e que não vai a lugar nenhum, grande parte desses problemas se encerra quando a gente simplesmente para de falar. E é muito ruim parar de falar, né? Porque parece que a gente sente, e às vezes a gente sente nesse dever, às vezes a gente tem esse dever mesmo, de ter que evangelizar cristãos, de ter que evangelizar convertidos. Isso é triste, né? Mas às vezes nós somos chamados para esse papel, né? Reevangelizar porque a pessoa aprendeu coisas essenciais erradas. Uma amiga minha da minha antiga igreja, ela tá botando todo dia no Instagram dela, cada capítulo que ela lê daquele livro Rick Warren, né? Vixe, meu Deus. Então, assim, eu mandei uma mensagem para ela privada assim, mas é difícil. Desisti. É. Parei. Que é um herege, né? Rick Warren é um herege, né? É o da igreja, de crescimento da igreja, não? É um desses, né? É o principal, que é o mais. Sim. Eu não lembro também o título, mas sei que ele é Uma vida de propósito. Uma vida de propósito, é esse mesmo. Então, a gente realmente tem hora que foge do nosso controle. A gente não tem nada sob controle, na verdade. Mas foge da nossa alçada ali, né? Então a gente, ó, tem que deixar pra lá mesmo. Mas é difícil esse lidar, né? A gente tem que ter muito cuidado para que o nosso coração não se envaideça e eu me achar mais crente que o outro, porque Deus, em sua infinita bondade, me iluminou para áreas que outras pessoas não foram iluminadas. Porque, inclusive, o pouco que nós sabemos de teologia bíblica, o sabemos tão somente porque o Espírito Santo nos iluminou. Sabemos tão somente porque Deus nos elegeu para isso, né? E a gente tem que ter cuidado justamente para que nosso coração não se torne envaidecido e a gente acabe negando aquilo que Deus fez conosco, por amor. Que a gente também não merecia, não, tá? Mas é difícil, é realmente uma questão muito difícil. A gente tem que ter cuidado para não criar castas, né? Os reformados são os mais crentes. Mas é o Espírito Santo que nos dá aqui. Tem os cristãos ali, tem os irmãos, tem um irmão aqui, e um tem uma interpretação que é diferente. Por que o Espírito Santo faz isso? Então, não é que o Espírito Santo deu a interpretação errada, tá? É questão da responsabilidade mesmo, mano. Tá dentro da predestinação, né? Responsabilidade humana também, da pessoa querer buscar. Né? E claro que é papel nosso dar aquele choque, né? Ó, irmão, você precisa estudar mais, você precisa buscar mais. Só que a gente tem um limite para isso também, né? A gente não pode fazer aquilo que é obra do Espírito Santo, que é ir no coração. A gente pode falar os ouvidos, mas falar o coração só é o Espírito Santo, né? Para, de fato, avivar essa pessoa no bom sentido, avivar espiritualmente para que ela perceba as verdades do Evangelho. Mas é isso que Paulo está dizendo aqui. Ó.
eles poderiam até achar que Paulo não tinha ensinado nada de sabedoria, pelo que ele estava dizendo, né? Como assim? Ele está falando contra a sabedoria? Será que Paulo está dizendo que não é para estudar, que não é para se aprofundar? Não é isso. Paulo está fazendo contraponto entre a sabedoria que é de Deus, que procede de Deus, e a sabedoria que procede do mundo, dos homens, da carne. E ele diz, no entanto, ainda que eu tenha estado em fraqueza, em temor e grande tremor, ainda que a única coisa que eu soubesse entre vocês fosse Jesus Cristo e esse crucificado, nós, no entanto, transmitimos sabedoria. É interessante que a língua grega, que é onde o texto original ele é escrito, tá? É muito comum de que as primeiras palavras de uma frase sejam aquelas onde está o peso, tá? Quando alguém queria enfatizar alguma coisa, ela vinha na primeira palavra e essa palavra ia sendo enfatizada. Então o texto original não está o não é entanto, não está a adversativa. A adversativa vem um pouquinho depois. A palavra que está sendo tida como peso que Paulo está dando ênfase é a palavra sabedoria. É como se no original tivesse assim, sabedoria falamos, no entanto. Nós falamos de sabedoria. Sabedoria foi ensinada sim entre vocês. Não a sabedoria do mundo. Não aquelas que vocês estão acostumados a ouvir na praça, mas sabedoria verdadeira e que está acima de todas essas que vocês já ouviram por aí nas praças. Sabedoria falamos. Então Paulo, ele não estava exortando a igreja quanto ao conhecimento. Não é? Afinal, a Escritura ela é repleta de textos que nos compelem a buscar a palavra de Deus. Você tem lá textos do Antigo Testamento. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não é? Textos nos incentivando a profundamente mergulhar dia e noite na palavra de Deus, meditar na sua lei. Não é? O tempo todo a palavra de Deus faz isso do Antigo ao Novo Testamento. Então Paulo não está sendo contrário. Pelo contrário, na verdade, né? Ele está dizendo assim, vocês estão buscando conhecimento na fonte errada. Vocês estão deixando seus olhos brilharem pelo conteúdo e estilo do mundo e não a verdade do Evangelho de Deus. Isso é um grande perigo. E lembre-se, Paulo está falando para crentes. Ele começou a carta dizendo, eu reconheço, ele chama de irmãos. Não andem assim, irmãos. Se Paulo estivesse falando com ímpios, ele não ia chamar de irmãos, tá? Ele está falando para crentes que foram convertidos pelo Espírito Santo, mas que estavam se deslumbrando com as coisas do mundo. Então essa disposição, né, de aproximação com a sabedoria do mundo era o motivo de haver tantas brigas e divisões no meio daquele povo, daquela igreja. Mas Paulo afirma, no entanto, transmitimos, né? Ele usa no plural, é como se fosse assim, nós transmitimos sabedoria. Ou sabedoria nós transmitimos a vocês. Né? Por que transmitimos? Porque quando Paulo esteve lá fundando a igreja, ele não esteve só. Tinha os irmãos que se converteram primeiro lá, e teve outros que ficaram após Paulo, como Timóteo, querido Timóteo, e Silas. E outros depois que vieram, como Apolo. Então Paulo está dizendo assim, não foi falta de sabedoria. O problema é que vocês não querem a sabedoria de Deus. Vocês estão querendo a sabedoria do mundo. Tá? E essa sabedoria que Paulo diz, sabedoria expomos, transmitimos, pregamos para vocês, é a sabedoria de Deus. Então o apóstolo faz aqui um claro contraste entre a sofia, né, a sabedoria do mundo, e a sabedoria de Deus. Ele já tem feito isso, né, desde o capítulo 1. Só que Paulo ele diz mais. Nós trouxemos sabedoria, transmitimos sabedoria entre os maduros. Aí é onde dá um nó na cabeça de muita gente. Será que Paulo ele chamou um grupo de irmãos e pregou só para eles? Algumas coisas mais profundas, além da cruz, que ele não tinha pregado para outras pessoas? Será que é isso que ele está dizendo? Ele diz assim, no entanto, pregamos, transmitimos sabedoria entre os maduros. Então os pastores daquela igreja transmitiram sabedoria aos maduros. E é muito comum, né, nas igrejas, infelizmente, essa ideia, né, de classes de crentes hoje. Maduros, imaturos, carnais, espirituais. Só que a Bíblia ela não aponta em lugar nenhum essa possibilidade, irmãos, da gente fazer esse tipo de divisão. Em lugar nenhum tem amparo na Bíblia castas espirituais. Níveis de crente. Crentinho, crentão. Né? Apesar da gente entender que todos os cristãos eles passam por uma progressão, sim, de neófito,
para um crente mais experimentado na fé, né? Isso é uma progressão natural que os nossos olhos veem e a gente percebe. Não é sobre essa progressão do andar com Deus que Paulo fala, tá? Nem é sobre isso que eu estou falando nas cartas que existem por aí. Então o que é que Paulo quer dizer com maduros? De forma simples, muito simples, Paulo está assim, no entanto, nós transmitimos sabedoria para os que são verdadeiramente cristãos. Para aqueles que são adultos. Maduros aqui é mesmo que aqui adulto. Alguém que foi habitado, batizado pelo Espírito Santo. Portanto, o contraponto de maduro aqui, que é imaturo, não é crente menos espiritual. O contraponto de maduro aqui, irmãos, são ímpios, pessoas que não conheceram, pessoas que conseguiam alcançar a sabedoria do mundo, talvez até aqueles filósofos mais proeminentes, mas que no que diz respeito à sabedoria da fé, eles eram crianças, imaturos, eles eram incapazes de atingir aquela sabedoria. Sabe por quê? Porque essa sabedoria não se alcança pelo intelecto. Uma vez que tinham crentes maduros, que tinham crentes, aqui tinham homens maduros, que não tinham título acadêmico nenhum, até hoje é assim, tinha aqueles que têm todos os títulos do mundo e são imaturos, porque são incapazes de alcançar o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus só se recebe pela fé. Ele só é aplicado no coração do homem como obra do Espírito Santo, que habita o nosso coração, como eu sempre digo aqui, renove o coração de pedra e coloca um de carne receptivo à palavra de Deus, que tira as escamas, porque nós sabemos que quem é que convence o homem do pecado, da verdade, do juízo, é o Espírito Santo. Esse convencimento não vem da lábia. Por isso que Paulo diz, eu não vim pregar com sabedoria de palavra, com conhecimento, com a eloquência, com esse estilo dos sofistas de dar um nó na mente de vocês, né? A habilidade de convencer. Eu preguei com poder de Deus, mas em mim estava fraqueza. Quais são os perigos de a gente criar essas classes, né? Dentro da igreja? Os maduros versus os imaturos. Os espirituais versus os carnais. Tem até doutrina, tá? Que foi estabilizada ao longo da história, criada, chamada de a doutrina do crente carnal. Já citei aqui, né? Doutrina do crente carnal. Uma das suas variações é que é possível alguém ser crente. O crente carnal é aquele que quer ter Jesus como seu salvador, mas não quer ter ele como seu senhor, né? Então ele é carnal porque ele é desobediente. Mas ele é... Isso não existe, não faz o menor sentido, tá, irmãos? Mas tem gente que crê assim por aí, mundo afora. Né? Também tem as doutrinas, a variação do crente carnal com o espiritual, porque em alguns lugares criou-se uma ideia que não é bíblica de segunda bênção. Já ouviram falar disso? Já, né? O que é segunda bênção? A primeira bênção para alguns é quando o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, né? Do juízo de Deus, da justiça. A pessoa crê pela fé, salva pela graça. Mas ela ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Né? Ou no Espírito Santo, né? Ou seja, ela ainda não passou a demonstrar dons espirituais, que normalmente, para essas igrejas que fazem isso, esse batismo é propriamente falar em línguas. Né? E aí cria-se castas dentro da igreja. Tem o grupo dos que falam em línguas, que são mais espirituais, e os que não falam, que são menos espirituais. Qual o problema disso, irmãos? Primeiro, são muitos, né? Muitos problemas. Primeiro que eu não vou nem entrar no mérito do dom de línguas não ser desse jeito como as pessoas pensam, né? Que não é assim, tá? Não vou nem entrar nesse mérito. Supondo que fosse assim falar essas palavras estáticas e sem sentido, supondo que fosse assim. O que acontece é que é o seguinte. Algumas pessoas são crentes dedicadas, fiéis, nessas igrejas, se converteram, são pessoas sinceras, e buscam e pedem, mas não recebem porque são sinceras, não vão fingir. E essas pessoas, elas são escanteadas. Às vezes elas têm dom de pregar, às vezes elas amam servir, mas são colocadas de lado, porque para entrar em algum ministério é necessário que antes ela passe por essa suposta segunda bênção. Ela ascenda, ela sai daquela classe
dos crentes, dos Dalits, né? Dos crentes mais baixos para uma classe maior. Então tem gente que não pode servir em algumas igrejas porque não foi batizado ainda com o Espírito Santo. Se eu já fui assim nesse... Eu acho que eu tô sempre na menor, né? Eu nasci numa igreja renovada. Não era tão assim, não. Não tinha essa regra, não. Mas tem igreja grande, famosa e conhecida que tem essa regra. Não é? São os pentecostais mais proeminentes no Brasil, tem essa regra, né? Essa coisa assim. Fulano é batizado. Inclusive, eles gostam de dizer assim: ah, e tal irmão, ele é uma bênção, é batizado no Espírito Santo, é apto a fazer isso, isso e aquilo lá. Quem não é? Sabe o que acontece? Tem gente que não pode tocar nessas igrejas, que não pode estar na portaria, que não pode fazer porque não fala em línguas. Sabe o que acontece? Muito, muito, muito. Não é pouco, meus irmãos. Quando você conhece as pessoas que depois elas se abrem, que depois elas veem que está errado e que saem dessa igreja, sabe o que elas dizem? Eu queria muito servir, pedi a Deus, Deus me dava a benção. O que foi que eu fiz? Eu fingi. Para que eu pudesse servir. Isto é absurdo. É um perigo muito grande. Mas a gente está falando do corpo de Cristo, da igreja. Isso é uma mentira, né? Hã? Uma mentira. Um pecado leva ao outro, né? E vira assim uma bola de neve. Uma coisa assim. Sabe? Eu não tô nem chegando aqui para dizer assim, o dom nem existe, esse dom, como eles pensam, né? Tô nem falando disso. Vai ter que desligar a câmera aí, senão amanhã vai ser apedrejado aqui. É verdade. Faz parte. Mas enfim, é muito danoso isso pro corpo de Cristo. É muito danoso para a igreja. Aí você tem pessoas sinceras, fiéis, mas que adoecem espiritualmente, mentalmente, se sentem inúteis no corpo de Cristo. Tem uma quantidade assim de consequências devastadoras assim incontáveis esse tipo de procedimento dentro da igreja de Deus. Sabe? E é muito triste ver isso. E não é um nem outro relato, são muitos relatos desse tipo. Então, realmente, é muito danoso criar castas no corpo de Cristo. Claro, castas é diferente de liderança. Né? Algumas pessoas foram colocadas na posição de liderança para liderar espiritualmente, porque ou vão presidir a igreja nas assembleias, ou vão pregar, mas isso não é uma posição de superioridade. Tá? Não é fulano, é igual o lar. No lar não tem ninguém com a dignidade maior. O marido não tem mais dignidade que a esposa. Mas a Escritura nos diz que no lar tem um líder, que é o homem. Que ele deve amar e se entregar a ponto de dar a sua vida, como Cristo amou a igreja. E a mulher que deve ser submissa ao marido. E os filhos que devem ser submissos. Amar, honrar pai e mãe. Então, está muito claro, muito bem estabelecido. Né? Não é uma dignidade, um mais digno que o outro. Alguém que tem um valor intrínseco maior que o outro. Mas que há posições distintas. Isso não é casta. O que acontece na igreja é que, infelizmente, muitas por aí têm feito castas. Alguns valem mais que os outros porque tiveram determinadas experiências. Ou porque alcançaram determinados cargos. Né? Ou porque é mais querido que outros. Ou porque tem uma lábia maior. Sei lá. É todo tipo de coisa. E a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não caia nas astutas ciladas do diabo. E enverede por esses caminhos. Aí o texto diz assim, né? No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época. Então está muito claro que a sabedoria que Paulo está falando agora não é a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria do mundo. Tá? Então, a origem não é da mente carnal dos homens. A sabedoria deste mundo não pode levar ninguém para a glória eterna. Os homens podem descobrir isso porque Deus deu, inclusive, essa sabedoria, tá? A inteligência e os artifícios e todos os métodos para que o homem pense e descubra coisas. O homem pode descobrir cura de doenças,
pode descobrir como a natureza funciona, pode criar tecnologias que facilitem a nossa vida, seja, ou fazer coisas boas ou até ruins com sua sabedoria, com sua inteligência. Mas uma coisa que é impossível para a sabedoria humana, que é incapaz para o homem natural, é chegar ao conhecimento da salvação. É alcançar a salvação por sua própria sabedoria. Paulo diz que, em sua sabedoria, o mundo foi incapaz de conhecer a sabedoria de Deus. Sabedoria essa que foi revelada para a salvação. Tá? Então está claro que a sabedoria que foi ensinada por Paulo ela não tem origem no mundo. Os poderosos dessa época eles citam, né? Ou seja, os líderes, os governantes, que ao invés de receberem Jesus como Senhor, como Messias, fizeram o quê? Justamente o contrário. O receberam como malfeitor e o crucificaram. Sabe por que o receberam como malfeitor? Paulo disse, porque a palavra da cruz é loucura para os que estão se perdendo. Então eles viram o Messias perfeito, ainda que seus olhos contemplassem o Cristo perfeito, sem pecado, ainda que ouvissem Jesus pregando, falando palavras graciosas e com autoridade, como os evangelhos dizem, o fato do Espírito Santo não ter agido no coração desses indivíduos o tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Incapazes de, mesmo vendo Cristo perfeito, reconhecer a sua glória. É incrível isso, irmãos. Isso é para que ninguém tenha um pingo sequer de orgulho. Porque eles viram, a gente tem um relato o tempo todo, eu tenho pregado aqui em Lucas, nos domingos, vocês têm visto os embates dos fariseus, dos escribas, as pessoas que mais conheciam a palavra de Deus. Eles veem o Messias fazendo tudo perfeito, cumprindo todas as profecias que eles conheciam, e eles olham e dizem assim, não é ele. E mais, eles não só dizem, eles blasfemam contra o Espírito Santo. E mais, eles não só fazem isso, eles blasfemam, como eles tramam a morte de Cristo e executam a morte. Entendem? Não, eu não estou falando de homens totalmente desvairados. Eram os mais sábios ali, do povo judeu. Eram os poderosos. Você tem Pilatos olha para Cristo. A lógica vem na cabeça dele, ele ainda diz, esse homem não tem pecado, não vejo motivo de... Não tem crime, não vejo motivo de condená-lo. Mas a dureza, a maldade, a malignidade do coração é tão grande que ele não tinha coragem de olhar para a multidão e dizer assim, ele não vai ser condenado, ele vai ser absolvido. O que ele faz é, famosa cena, então ele lavou as mãos. E mais, não só isso, esse ato maligno, pecaminoso, fez com que ele fizesse as pazes com seu inimigo, com Herodes. Interessante como o mundo é mau, né? Eles se unem contra Cristo, contra o Cordeiro. A sabedoria dos homens é incapaz de reconhecer a glória de Deus diante de seus próprios olhos. Eles olham e veem imaginam que é loucura as coisas de Deus. Não é esse tipo de sabedoria que os servos de Deus eles deveriam depositar a sua confiança e nem buscar a todo custo, mas a sabedoria que vem do alto. Ou seja, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Há quem gosta de entender essa palavra, que são reduzidos, como que são destinados a isso. Que são destinados para a destruição. Tá? Que são reduzidos a nada. Essa tradução, essa interpretação ganha apoio no decorrer do texto, quando a gente vai ver que Deus predestinou para isso. Esse é o fim dos que confiam na sabedoria do mundo, que põem nela a sua esperança. Não só a sabedoria deles é reduzida a nada, como eles mesmos serão reduzidos a nada. Isso é importante. Pelo contrário, transmitimos sabedoria de Deus em mistério. Outra palavra que devemos ter muito cuidado para interpretar. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou, tá vendo? Deus predeterminou desde quando? Desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então o apóstolo lhe dá mais detalhes da natureza da sabedoria. A sabedoria de Deus que eles ensinaram aos coríntios. Essa é a sabedoria da cruz. É a mesma que recebemos.
É a mesma que invadiu o nosso coração, porque o Espírito Santo implantou em nossa vida, para que a gente cresça. Ó, a sabedoria foi transmitida para eles, transmitimos sabedoria. Essa mesma sabedoria, ela não foi transmitida do nada, mas ela foi predeterminada por Deus desde a eternidade. Qual o fim disso tudo? Trazer glória para nós. É assim que o texto termina. Ela foi predeterminada para a nossa glória. Olha o final do versículo 7. Os poderosos, os homens mais proeminentes, eles foram incapazes de enxergar isso, eles foram ignorantes quanto a essa sabedoria, a sabedoria de Deus. A prova disso é que, voluntariamente, eles crucificaram o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles olharam para o Cordeiro e o mataram. Essa é a sabedoria que os maduros, meus irmãos, ou seja, que os cristãos, eles recebem o Evangelho, a mensagem da cruz, e descobrem que Deus o tempo todo arquitetou tudo isso desde a eternidade. Em tudo isso, quando você lê um texto como esse, que Deus ocultou por um tempo aos olhos dos homens e predeterminou isso desde a eternidade, aí você pensa, a sabedoria de Deus é incomparavelmente maior do que a sabedoria dos homens. Como pode, Coríntios, vocês estão doidos de estar trocando essa sabedoria pela sabedoria dos filósofos? Isso é a verdadeira loucura. Só que Paulo diz assim, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Até muito tempo atrás, irmãos, quer dizer, até pouco tempo atrás, essa não era uma palavra difícil, tá? Das pessoas interpretarem. Mas justamente porque veio o movimento pentecostal, começou a trazer um significado, como é que eu posso dizer? Místico para a palavra mistério. Aí essa palavra começou a ganhar uma dificuldade maior nas interpretações atuais. Mas ele diz assim, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Ou seja, em mistério ele não qualifica o modo de transmissão. Não é como se Paulo tivesse falado com palavras ininteligíveis e essa sabedoria entrou no coração dos homens, como alguns acham que é o falar de línguas. Né? Que alguém vai falando as coisas e elas vão ganhar, as palavras vão com seu poder especial, vão invadindo os ouvidos e as pessoas vão sendo edificadas. Não é isso, tá? Está muito mais perto de uma espécie de histeria coletiva, né? Quando acontece ali nos cantos e tá todo mundo falando um negócio que ninguém entende. Inclusive a palavra de Deus condena, né? Isso, né? Então, em mistério, ele não qualifica o modo de transmissão. Quando Paulo diz assim, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus. Mas em mistério, né? Qualifica a própria sabedoria. Essa sabedoria era misteriosa. O que é que significa isso? Era uma sabedoria, e Paulo ele continua explicando isso no texto. Essa sabedoria estava oculta em Deus. Ou seja, o Senhor tinha isso desde a eternidade. Mas ela torna-se patente aos olhos humanos em Cristo, quando o Verbo encarna. Não era novidade para Deus, mas para os homens era misteriosa. Deus tinha falado por meio de profecias no Antigo Testamento. Ele tinha para si isso desde a eternidade. Não foi uma mudança. Deus viu que não ia dar certo, que o homem ia se perder. Vou enviar Cristo. Não foi isso. Esse sempre foi o plano. O Cordeiro perfeito sempre foi. O propósito de Deus, ele predeterminou. Ele predeterminou o tempo em que ela seria manifesta aos olhos dos homens. Então, Paulo transmitiu a sabedoria que antes estava oculta, que era misteriosa. Ele agora expôs a melhor maneira de entender a sabedoria misteriosa de Deus. Agora foi revelada. Mas como é que isso acontece? Isso tem ligação com os maduros, né? Ou seja, ela foi revelada justamente para os maduros, para os crentes, aqueles que o Espírito Santo converte, que o Espírito Santo age no coração. São pessoas que recebem o Espírito de Deus. E essa sabedoria sim passa a fazer sentido, porque ela continua oculta em determinado aspecto aos olhos dos ímpios, né? Uma vez que eles viram o Senhor da Glória e crucificaram. Uma vez que ainda hoje, mesmo tantos séculos depois, a palavra de Deus sendo pregada, as pessoas dizem, eu não creio nisso. Porque ela ainda é misteriosa para essas pessoas. Mas para os que são salvos, ela é poder de Deus e ela é revelada. Descrentes, homens carnais que não conhecem o Senhor, são incapazes de perceber essa verdade. Paulo já tinha dito no versículo 30 do capítulo 1. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus,
o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Essa é a verdade que os ímpios não podem compreender, a menos que o Espírito Santo revele espiritualmente ao coração dos homens. Eles podem até ouvir alguém pregar, mas entender a dimensão dessa verdade não podem. Cristo é a sabedoria de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Ele mesmo é a sabedoria. E como é que ele é revelado? Ele é revelado de dois modos, né? O modo ordinário, que é por meio da pregação do Evangelho. Né? É quando a gente prega, a gente está expondo a verdade de Deus. Mas especialmente ele é revelado por meio do Espírito Santo, no coração dos homens. Apesar de todos poderem ouvir, e alguns da época de Cristo até ouviram, viram seus sinais, ouviram os seus ensinos, somente os que recebem o chamado do Espírito podem crer e compreender a riqueza da sabedoria que estava em mistério. Pergunte-se, por toda a sua vida, onde você andou, você até dizia, eu acredito em Jesus. Mas por que não se devotava a Cristo? É porque esse conhecimento era muito superficial, ainda era misterioso para vocês, até que o Espírito Santo, de fato, iluminou e apresentou a graça salvadora. E fez ela fazer sentido em nossos corações. O interessante é que, apesar de Jesus ter se manifestado em carne, ou seja, de modo visível aos olhos dos homens, ele ainda continua oculto para os que não são cristãos. Eles até sabem da existência de um Jesus histórico, mas não creem na sua missão salvífica. Então continua essa verdade oculta. Não no sentido visual, mas espiritual, obviamente. E aí você tem que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Existia nos planos de Deus um tempo próprio para essa revelação pública da sabedoria que nos salva. Efésios capítulo 3, versículos 6 e 7 diz, o mistério, Paulo usando novamente essa palavra mistério, né? É que os gentios, pessoas como nós, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operando do seu poder. Versículos 16 e 19 do mesmo capítulo. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Observe, que coisa gloriosa! Mas ela só é possível conhecer a largura, a altura, a profundidade, ser cheio dessa plenitude de Deus, desse amor que excede todo entendimento, dessa paz indizível, se antes o Espírito em nosso íntimo fizer habitar a verdade de Cristo em nós. Vocês entendem isso? Aqui está a prova disso. Né? Paulo diz, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não conheceram, mas eles não viram Cristo? Pilatos não viu Cristo, como é que ele não conheceu? Ele viu com os olhos, mas a sabedoria que Cristo carregava da sua obra salvífica, só o Espírito Santo pode aplicar no coração. Paulo já havia dito, né, que na sabedoria dos homens, os homens não conheceram a Deus. Mas agora vai além, a prova de que toda sabedoria destituída de Deus é vã, porque qualquer que seja o poderoso, a riqueza ou a sabedoria que ele carregue, se não tiver Deus no meio, é vã, não vale nada. Os poderosos viram a sabedoria encarnada e odiaram, crucificaram o Senhor da glória. Paulo ele não cita Herodes, Pilatos, né, Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes daqueles dias, mas cita os poderosos, de modo que todos que estão na posição de poder nesse mundo, mas não reconheçam o Senhor da glória, eles se enquadram nas mesmas pisadas incrédulas desses homens. Inclusive, sabendo disso, que não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. É o que diz a palavra de Deus. Mas se eles não reconhecem o Deus que os constituiu, eles andam nas mesmas pisadas desses ímpios. Né? Cristo, a sabedoria de Deus encarnada, se revelou publicamente. Só que sem a habitação do Espírito Santo, sem a ressurreição espiritual, né, é impossível. Jesus continuará oculto
para esses homens. Portanto, nosso papel é qual? Proclamar, transmitir a sabedoria da cruz, só que sabendo que quem imprime isso, quem aplica no coração dos homens, é o Espírito Santo. Mas isso não nos exime do nosso papel constante de pregar o tempo todo. E esse é o tema seguinte de Paulo. A exortação que fica aos coríntios e a nós é a seguinte: como é que a gente pode supervalorizar a sabedoria que é tão cega a ponto de crucificar o Senhor Jesus? Como é que a gente pode fazer isso? Se eu for colocar em alguns termos práticos aqui, alguns querem mudar o mundo sendo revolucionário, como é que você pode ter uma visão marxista, uma visão de esquerda, que é ateia, que é contrária à palavra de Deus, e dizer sim um cristão? Não faz sentido nenhum. É contrário, é incompatível. Como pode trocar a glória do evangelho, preparada desde a eternidade pela glória humana, pelos métodos humanos de salvação, pelos métodos humanos de redenção social, do que quer que seja? É incompatível. Entendem, irmãos? A gente não pode misturar as coisas. Está claro que a sabedoria de Deus, ela é infinitamente superior a qualquer outra. Qual o teor da sabedoria humana? Os homens estudam aquilo que seus olhos podem ver, que possam especular, aquilo que possam imaginar. Então temos especulações sobre o surgimento do cosmos, como o mundo surge, as visões sobre os dilemas éticos, o que é mais correto, como eu devo viver, e ainda assim chegam a conclusões erradas em tudo, tá? O avanço da medicina, as evoluções tecnológicas, os sistemas políticos, sociais, econômicos. De fato, os homens eles foram feitos seres pensantes. E ainda que na maioria dessas áreas não haja um consenso entre os seus próprios sábios e estudiosos, ainda tem um valor essa sabedoria. Por mais surpreendente que seja a soma de todo esse conhecimento adquirido e conquistado pelo homem, comparada a Deus, a de Deus não é nada. Na verdade, tudo que eles estudam e buscam são conteúdos e especulações sobre as coisas que Deus já fez. Todas essas coisas que os homens se esforçam tanto para compreender são as coisas que Deus, com seu infinito poder, criou com o poder da palavra. Ele disse: haja e ouve. Agora, qual o teor da sabedoria de Deus? Aí Paulo em Romanos diz: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. É impossível trazermos uma dimensão do conhecimento de Deus. O que sabemos é apenas o que nos foi revelado. Mas o conhecimento de Deus, a sabedoria dele é infinita. Ele é o criador de tudo e fez tudo muito bom. Os homens se esforçam para saber como, né? E não sabem, e não descobrem, porque são incrédulos. E está revelado na palavra de Deus. E você vê os homens se batendo, gastando a vida tentando descobrir como o mundo foi criado, como o mundo surgiu. Está lá na Escritura como foi. Deus disse: haja e ouve. Ele é o governador do universo e da história. Ele é o redentor, o salvador. E os homens tentando buscar o seu próprio meio de redenção. Ele é o juiz e supremo benfeitor. E os homens tentando descobrir o melhor método de aplicar a justiça. E você vê divergências em todos os níveis, de primeira instância até supremo. Ele é quem nos conduz à eternidade. Só ele pode fazer isso. Qual o teor da sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é revelada aos crentes pelo Espírito Santo. A sabedoria da cruz, que nos conduz à salvação graciosa, amorosa e perfeita em Cristo. O Senhor que morre pelos seus servos. O Deus que morre por filhos que ele mesmo criou. Isso é a sabedoria de Deus revelada. Aí Pedro diz, capítulo 1 da sua primeira carta, do versículo 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Destinada a vocês. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Olha, o tempo todo, quem é que aplica no coração? Espírito Santo.
o Espírito de Cristo, a verdade do Evangelho, que é Cristo, que os profetas indagaram e escreveram sobre Cristo, mas que é para vocês agora revelado, para nós revelado. Em tudo isso, uma das coisas que mais nos chama a atenção em toda a sabedoria de Deus revelada é que esse sempre foi o seu plano, perfeito, desde a eternidade. Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. É a parte B do versículo 7. Não é sem motivos que nós reformados apreciamos tanto, né, e enfatizamos, inclusive, esse ato de Deus que a gente falou, né, da predestinação. A predestinação, ela expõe a sua soberania de forma inquestionável. Deus é soberano. Deus está no controle o tempo todo. A sua sabedoria é a maior de todas. E ainda quando os homens caem e pecam, tudo está debaixo do seu controle e domínio. Eu botei aqui ler Romanos 9 completo, para que a gente fizesse uma breve reflexão, mas não vai dar tempo, já passou muito tempo. Os irmãos em casa leem Romanos 9, dos capítulos mais proeminentes que diz respeito à predestinação. Tá bem, irmãos? O seu preferido, né? Hã? É o seu preferido. Né? Um deles. Eu acho que o meu preferido é Isaías 53. Algum irmão quer perguntar alguma coisa? Questionar alguma coisa? Vocês entendem que Paulo, apesar de ser o mesmo tema, ele não está sendo repetitivo? Ele está fechando brechas, arestas, para que ninguém pudesse questionar ele em outras coisas sobre a sabedoria? Né? E aí, irmãos? Então vamos nos colocar de pé, né? Para a gente orar e despedir os irmãos com a bênção apostólica. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor infinito, pela tua bondade. Exclamamos a tua bênção e que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações